E aí, os 2 anos que eu fiz o Bolsa Batom, aqui no Amapá, é um evento que ele acontece simultaneamente em vários estados e cidades do Brasil. Onde tem educadora que decida fazer o evento, ele acontece. Ele não precisa ser nada grandioso. Eu normalmente faço uma parceria, fiz, né, nesses 2 anos, uma parceria com a Unifap, com a professora Lorane, e aí a gente tinha a proposta de colocar entre 20 e 50 mulheres no auditório para falar sobre finanças, assim como a gente vai falar hoje. Muito bom. Aí tem um tema, o Bolsa Batom ele define um tema, como é uma comunidade, numa associação de educadoras financeiras, ele decide qual é o tema daquele ano, e aí o que vai ser debatido naquele dia é Sobre o tema. sobre o tema isso. Uhum. Certo? Então, normalmente a planejadora ou educadora estuda sobre aquele tema para falar alguma coisa, né? E levar alguma coisa de contribuição para esse público, e esse público paga uma taxa de participação que é toda convertida para o lar beneficente, né? E se você quiser, a gente conversa mais. Eu posso pegar teu contato? Pode Eu sei sim. que está no grupo, mas aí vai ser mais fácil de passar. Quer passar no chat? Quer me dizer? Eu posso passar lá no chat depois para Pode. você? Ou então me manda um oi. Eu Tá, sou tá, administradora lá do grupo, me manda um oi. tá. Tá? Tá ok. Dizendo que você é a Rosângela. E aí, se você. A gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Sim, E se você sim, tiver interesse. sim. Olá, Eunice, seja bem-vinda. Boa noite. Eu coloco você em contato com a responsável pela Associação das Educadoras, e aí você verifica Sim. se faz parte do seu interesse. Considerando que você quer se tornar uma educadora financeira, acho que é um bom começo. Sim. Você já ouviu falar na Aline Soper? Já. A Então, sou metodologia, aluna dela. olha que legal. Uhum. Inclusive, tem outras educadoras lá na Associação do Bolso Batom que são alunos, já foram, Já né? foram. Formadas pela Aline Soper. Eu não sou Eu- formada pela Aline Soper, eu sou formada pela Tech Science. Ah, tá. Bom, essa eu não conhecia, viu? Conhecia a Ah, Desó, né? Um negócio assim. não. Inclusive, eu estou indo em dezembro a um evento grandioso que ela vai fazer aqui na Barra da Tijuca, no Rio. Ah, você é do Rio. Sou. Uhum. Hum, que legal. É o início da onde, Eunice? E você, Eunice, é de onde? Peguem os cafés de Dá para vocês, me gente. ouvir? Dá para me ouvir? Dá para me Dá. ouvir? Estamos ouvindo. É a primeira vez que eu estou entrando aqui, deixa eu olhar aqui o que é isso. Eu sou do Amapá. Olha, eu Cada um. também. Eu estou falando do Amapá. Uhum. Pois De é, do Macapá, Macapá. Amapá. Macapá, Amapá. Você está falando do Amapá, Amapá? Não, Macapá. Macapá, né? É, daqui mesmo. Ótimo. Seja bem-vinda ao grupo, tá, Eunice? Hoje, a nossa ideia é que vocês compartilhem um pouquinho dos desafios de vocês, dos objetivos, para eu ver como eu posso ajudar, se eu posso ajudar e direcionar o grupo de forma que a gente contribua cada vez mais. Legal, legal. Quer me contar um pouquinho do que você veio buscar no grupo? Pode falar, Eunice. Por onde começa? Olha, não sei, Por falou onde em você dinheiro, eu estou aqui, né? Mas você quer ganhar mais, você quer investir, você quer organizar as contas, Olha, eu você acho nem que sabe o que quer. eu estou numa situação de organizar minha vida, né? Como eu estou divorciada, então, meio que a vida da gente só anda quando organiza, né? Principalmente Sim. dinheiro. É recente seu divórcio? Assim, não já faz já uns 3 anos, mas eu vi que eu fui deixando essa organização do dinheiro para lá. Tipo, eu fui achando assim, se eu for resolver minha vida, vamos dizer assim, emocional, não tem muito retorno. O negócio é o dinheiro. Você tem que arrumar o dinheiro para depois arrumar as outras áreas. Mais ou menos. É. Tem uma fala do Elton Euler que ele diz assim: toda demora no resultado esconde uma espera nas relações.
E aí, quando ele fala isso, ele quer dizer que se a gente não resolver o relacionamento, as relações que a gente tem com as pessoas, por mais que a gente ganhe dinheiro, faça dinheiro, poupe dinheiro, organize as contas, o nosso dinheiro vai embora. E aí é quando a gente já ouviu falar de pessoas que ganham muito dinheiro e aí nada do dia para a noite perdem tudo. Perde tudo. Seja por um golpe, seja porque ajudou alguém, seja porque não soube administrar. Então, assim, a gente tem que pensar na organização financeira. Talvez a relação comigo mesma, né? Pode Da ser. não organização. Sim, pode ser. É possível. Também é uma relação. Às vezes com o marido, com o ex-marido, com os filhos, com pais, mas também com filhos. Eu já tenho uma dificuldade de relacionamento por eu ser autista. Então, eu tenho uma dificuldade no meu divórcio, eu acho assim, que a minha maior dificuldade no divórcio é eu lidar com babá, com motorista, com não sei quem para pagar, a conta de casa. Então, eu acho que o baque maior foi esse, por eu não ter essa inteligência de relacionar com pessoas que faz parte, né, de eu ter que pagar. Eu acho que foi isso um pouco o baque. É você que paga ou seu ex-marido paga parte dessas coisas, dessa babá, desse motorista? Não, era tipo assim, antes, como era tudo junto, ele que administrava, e eu gostava muito disso. Por que eu gostava? Hoje eu sei que eu gostava porque isso não me trazia essa ansiedade, que parece que gera em um tipo de uma ansiedade, não por não ter o dinheiro, mas eu acho que a dificuldade de lidar com as pessoas. Entendi. Porque você tem toda uma negociação, né? E como eu não tenho muita essa habilidade de negociação, meio que realmente, um exemplo, eu contrato uma babá aqui, tá? É a mulher meio que me dá o cano, eu pago ela antes do tempo, porque eu acho assim, é como se eu quisesse garantir aquela pessoa, então eu pago até o dobro para ela, então, meio que ela me dá o cano, então, aí eu acho assim, eu perdi o dinheiro, porque eu não tive a sagacidade, não é da questão monetária, é da malemolência do relacionamento, né? Sim. Da negociação, não sei. Você tem filhos, Eunice? Tenho. Quantos filhos você tem? 2. Quais as idades deles? 6 e 9. São meninos, é? Meninos. 2 autistas. Grau 1 e 3. Ah. É o menor que tem o grau 3 ou é o maior? O maior. Eu tenho 2 crianças também, um menino e uma menina. Já é por si só desafiador lidar com essa situação, né? Aí imagino que tem alguém que ajuda você? Ou é só você que lida com as crianças? Não, é só eu que lido. Eu falei, eu tenho essa dificuldade a babá que ela fica só enquanto eu chego do trabalho. Tipo, ela pega as crianças da escola, não sou servidora, então ela fica com as crianças do período deles chegar em casa da escola até eu chegar do trabalho. Você é servidora pública de que área? Da educação. Mas quando eu sei, se eu pudesse, assim, vamos dizer assim, não ter contato com como é que chama? Se eu pudesse vir, tipo, não ter contato com pessoas, por causa de eu também ser autista, entendeu? Eu não ter esse contato vamos dizer assim, eu ter que resolver o que aconteceu na escola, o que não aconteceu, o que comeu, o que não comeu. E a sua babá não lhe ajuda com isso? Não, ela ajuda, sim, muito, ela ajuda muito com isso.
As Mas crianças é meio que é como se eu quisesse que ela adivinhasse, porque eu não quero entrar na negociação verbal Sim. da E por dificuldade escrito? do Você consegue se comunicar bem por escrito? quem? Você. Sim, nisso eu já testei, que deu certo. Se eu falo assim, ó, em sequência, né? Isso, eu já vi que eu já testei, funcionou melhor. Entendi. Mas meio que E fica seco, né, para o outro. faz parte, né? Aí a gente vai fazendo o que pode até poder mais. E financeiramente? Como seria uma vida ideal financeira para você? Ideal seria de eu não me preocupar com essas questões, de ter que de fazer isso, dessas demandas que eu faço, né? Eu gostaria que uma pessoa fizesse para mim. Eu acho que o meu sonho é ter uma assistente. É É tipo possível, uma governanta, né? Uma governanta, né? Queria um salário que pagasse uma pessoa para fazer essas coisas por mim, mexesse com dinheiro. mas você ia. Ah, não, é. A governanta não cuida do dinheiro. Não É, cuida, vai cuidar da é tipo casa, mas uma do pessoa dinheiro não. responsável por aquilo. Acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Se tivesse alguém que pudesse fazer todas as atividades, as Um nossas assistente. atividades, que fosse que nós não gostássemos de fazer, seria maravilhoso, né? Seria É, maravilhoso. Mas o que me ajudou muito, existem algumas coisas que eu ainda tenho que fazer, o que me ajudou muito foi a inteligência artificial. Como eu sou mais dessa área da tecnologia, ela me ajudou, né? Porque aí eu falo para ela, eu conto, ela faz as planilhas, ela só não faz os pagamentos para mim. já é meio caminho andado, né? Mas sabe É, uma coisa que é importante você pensar? Você e qualquer pessoa, né? Na verdade. Quanto é? Porque assim, tá bom, você já sabe que você pagou antes e acabou perdendo um dinheiro, que foi um relato que você colocou, né? Mas se você já sabe disso, você pode aprender com isso e da próxima vez deixar para pagar depois. Criar essa regrinha na sua cabeça. Ah, eu vou pagar, eu posso pagar no máximo. tá bom? Eu acho que travou, né? Tá bom. Ela já Acho que é a já volta. internet. Agora vamos esperar. É a internet que é muito ruim. Essa internet é horrível, meu Deus. Eu não sei, eu até me admirei ela ter segurado a câmera, a minha. Sempre eu tô em alguma mentoria, ela não abre. Hoje ela abriu. Ela saiu, acho que vai entrar de novo. É, assim, eu já fiz outras, eu fui aluna dela de mentoria da Priscila, não sei se você já a conhecia, nem se você, como foi que você chegou a Eu conhecê-la? acompanho pelo grupo, né? Sim, sim. E aí, eu já fiz mentorias com ela e essas mentorias foram muito boas. E essa questão financeira eu consegui me organizar muito melhor a partir dos ensinamentos dela. Deixa eu ver aqui no grupo, né? Se Ai, eu tô alguma coisa. ela deve ter.
Pronto, voltou. Pronto, eu caí e agora eu voltei. Mas voltei pelo celular, porque aqui no computador não deu bom. É, E o pior, como eu disse, aqui eu nem sei como é que faz para gravar. Ferramentas. olha, lá no cantinho está dizendo que essa chamada continua sendo gravada. É. Ah, então Porque ótimo. só saiu, mas está gravando. É, Pronto, eles lá estão gravando. Então, deixemos assim. Vamos ver o que funciona, né? isso. É o que eu estava te dizendo. Eu estava te dizendo que você pode criar algumas regrinhas. Inclusive, isso é muito bom de fazer para quando a gente vai lidar com dinheiro. Facilita. A gente faz algumas regrinhas, alguns pré-combinados de você com você mesma, que você não precise pensar nisso toda vez que precisar resolver, né? E o planejamento financeiro, ele vem muitas vezes nesse lugar, principalmente quando a pessoa não olha, né? Ah, não, não quero olhar. Então a gente vai olhar uma vez, que é para não ficar tendo que olhar todo o tempo. A ideia do planejamento financeiro é essa. Inclusive, eu costumo dizer sempre, né, nos eventos e nas rodas que eu faço, que é muito importante que a gente olhe sim para o que aconteceu, no sentido de aprender com o que aconteceu, mas tirando o aprendizado daquilo, tome decisões e crie essas regrinhas, né? Esses gatilhos, esses atalhos mentais mesmo, para que você não precise ficar pensando nisso. Certo? Então, como o exemplo que você deu, eu levei um cano, porque eu paguei tudo antes. Então, agora eu vou pagar no máximo 50% do serviço antes e o restante só depois da entrega. Se eu puder pagar só depois da entrega, ótimo. Então, fica ali já como uma regrinha de aprendizado de algo que já aconteceu com você. Entende? Faz sentido? Sim. Agora, tá bom. Isso não vai acontecer de novo, você entendeu como funciona, mas você me disse que queria uma assistente, né? Uma pessoa que cuidasse de tudo isso. Isso é possível? É possível você pagar essa pessoa hoje? Olha, não, uma pessoa não. Por que não? Como eu falei, eu tenho muita dificuldade de relacionamento. Vamos dizer assim, claro, na confiança. Não confio muito. Sou desconfiada. Eu acho que talvez eu pagaria um assistente, vamos dizer assim, uma IA, Só né? que Um aí ela não aplicativo. vai resolver, ela não vai pagar suas contas, né? Ela vai Não, ter uma limitação. mas, E a mas, IA vamos, também mas erra. a IA, não, assim, o que existe é a IA que ela já faz todos os agendamentos, né? De Mas data, você nessa questão de ainda vai precisar organização. entrar lá para confirmar. É, Existe um serviço que faz isso, inclusive. Chama BPO financeiro. como é o nome? BPO financeiro. IPO. Isso. Um BPO financeiro, ele paga as suas contas para você, nesse mesmo formato da IA. Ele pega e paga. Você vai ter que ter uma reunião com esse BPO, e aí ele vai relacionar, e todos os meses ele vai pagar aquelas contas, deixar agendado, né? No seu banco o É, pagamento daquelas contas. E aí você vai ter que entrar lá no banco para confirmar o pagamento. Por quê? Porque se você fornecer a sua senha, ou qualquer coisa, isso gera um problema de segurança, né? Porque aí aquela pessoa vai poder fazer o que ela quiser com o seu dinheiro, considerando que ela tenha todos os seus dados e suas senhas. Entende? Mas existe esse serviço. Existe um IA que faz? Existe. Mas existe erro, tanto humano, é possível o erro tanto humano quanto o erro da IA.
Seja bem-vinda, Lorena. Bom te ter aqui. Entendeu, Eunice? Boa noite. Boa noite. Entendi. Entendeu? E aí você precisaria entender quanto custa, será essa IA? Tem sempre que haver um acompanhamento, né? Tem sempre que haver um acompanhamento, exatamente. Tanto da IA quanto de uma outra pessoa, né? Quando você terceiriza. E essa questão de confiança é muito um movimento de um movimento terapêutico mesmo, de entender por quê que você não confia. Sempre vão haver pessoas que a gente pode confiar e pessoas que a gente não pode confiar. Ou que a gente ainda não sabe se pode confiar, né? Nesse caso. E aí faz sentido olhar para essa questão. Você faz terapia? Seus filhos fazem? Sabe? Eu agora não. Eu estou procurando uma terapia, mas eu já É fiz, eu já importante. fiz. É importante na condição de vocês, porque isso vai fazer com que você lide melhor, né? No dia a dia com, com, com todas as demandas da vida adulta. Outra possibilidade é casar de novo. Não é uma possibilidade? É bom, porque tem um assistente. Olha aí. Eu estou achando que eu fiquei mais com saudade do assistente do que. Ai, sim. Pois é. Tem esse ponto. Não, Quer trazer? a terapia vai falar isso, né? Pois é, ó, também é uma possibilidade. De repente, né, vai para terapia, resolve alguma coisa dessa situação do A autismo. pessoa fala, não, você não está procurando um marido, você quer um assistente. Mas assistente pode ser através de um relacionamento, mas pode ser, como eu disse, né, através do pagamento. E aí existem serviços, né, que prestam esse serviço. Você pode contratar uma planejadora financeira, você pode contratar um BPO financeiro. O BPO vai pagar as suas contas. A planejadora vai te ajudar a lidar com esse ponto. Existem coaches que trabalham também com esse tipo de serviço, não de pagamento das contas, né? Mas no sentido de fazer com que você lide melhor e entenda melhor. Existem terapeutas, psicólogos, então, de diversas especialidades que você pode buscar nesse caminho. Agora, você tem alguma dificuldade de lidar com alguma dificuldade específica de lidar com essa organização, além desse relacionamento de falar com as pessoas? De lidar com o quê? As contas, com a finança. Você sabe quanto você já ganha, ou quanto você gostaria, ou sabe quanto gostaria de fazer de dinheiro no mês? É suficiente o dinheiro que você faz? Você tem objetivos que não sejam exatamente. Não, como assim? Como eu sou uma servidora pública, tem aquele valor X, né? Que você, né, sempre vai ser aquilo, né? Mas eu tenho uma mente muito criativa. Acontece que a minha mente é criativa e eu não sei controlar as duas coisas ao mesmo tempo. Que duas coisas? A parte criativa e a financeira. Vamos dizer assim, eu crio aqui um modelo de negócio assim, nossa, que dá para ganhar milhões na minha cabeça, no modelo de negócio, entendeu? Na parte criativa. Agora, vai para os valores, aí já não é comigo. É como se aquilo trava para mim. E o que trava? Por que trava? Talvez por um bloqueio de eu achar que eu não gosto nada disso, de mexer com isso. E por que você não gosta? Por causa que eu acho que me dá ansiedade. E você sabe por que gera ansiedade quando você olha para o número? Não, isso que eu quero saber.
terapeuta vai te ajudar com isso aí também, ó. Isso Saber também. por que causa ansiedade. Porque não me causa nenhuma ansiedade quando eu olho para o dinheiro, claro que estou falando de mim, né? Quando eu olho para o dinheiro e não está faltando nada. Se está tudo certo, só me Pois gera algum desconforto se eu, faltar. pois é, eu notei isso depois justamente do divórcio, porque todas as coisas passaram para ser minha responsabilidade, né? Eu pagar as contas. Mas aí eu tenho o dinheiro, eu sei que eu tenho aquele dinheiro, mas me dá uma ansiedade naquilo. Aí talvez por isso eu não gosto dessa questão que eu falei, né? E você Da gostaria de questão, investir? mas eu Você ainda não, gostaria? mas eu Pode ainda falar. não descobri justamente isso, porque de eu não gostar disso. Hum, entendi. É importante entender de onde vem isso, né? É, procurar a raiz. É importante. E você, Lorena, tem algum ponto específico que quer que a gente converse? E você, mãe, quer colocar alguma coisa? Aí, Tá com alguma dificuldade específica? Rosângela, Lorena? Só a questão da organização mesmo, né? Mas o que falha na Porque organização? o dinheiro, na verdade, não é que a gente não ganhe o suficiente, né? Eu até acredito que seja um valor bem razoável. O problema é a organização, a disciplina para essa organização, né? Eu também, ó, eu penso que como todo ser humano, assim como a Eunice também, eu às vezes me sinto ansiosa para pagar as contas e às vezes até me antecipo um pouco, eu mas faço isso. é, mas assim, a- se vale como um exemplo, né, para a Eunice, em função da idade, eu já aprendi que realmente a gente tem que esperar, né? E porque eu também já peguei muita canelada, né, vamos dizer assim, em função dessa situação. Mas algumas, obviamente, a gente não tem como prever, né? Mas eu tento me organizar com relação à questão dos pagamentos. É, eu não conhecia essa sistemática que a Priscila falou aí do BPA, né? BPO financeiro. BPO, pois é. Eu nunca usei isso daí, não. Eu uso aquela famosa e tradicional, né? Eu agendo os pagamentos no meu banco, eu agendo na minha agenda pessoal, né? Nos últimos tempos meio que aboli a agenda escrita, porque parece que a gente nunca está com ela à mão quando a gente precisa, então o meu celular virou a minha agenda. Então, todas as informações ficam lá. E aí eu vou controlando esses pagamentos a partir do celular, né? Então, aí eu uso aqueles métodos mais tradicionais mesmo, da agenda, da agenda do Google, sabe? A agenda do banco. Isso tem me ajudado bastante, viu, Eunice e Priscila? Isso tem me ajudado bastante a não esquecer datas. Uma coisa também que facilitou muito a minha vida, e a Priscila já sabe disso, porque ela já é minha consultora financeira há muito tempo, né? Então, uma coisa que me ajudou bastante foi, eu tinha um número grande de cartões, né? Então, eu estou concentrando as minhas dívidas num cartão apenas, ou pelo menos em dois, né? Boa noite, Raul. Boa noite, Raul. É, Nosso bendito é o fruto hoje. pois é, né?
Então, assim, alguns princípios de organização eu já adquiri por conta das orientações da Priscila, né? Então, a Priscila sempre foi muito diretiva nesse sentido de organização. Por exemplo, agora eu tento, eu já consigo fazer uma destinação de recursos. Então, por exemplo, eu já defino quanto eu tenho para gastar com restaurante naquele mês. Então, Parabéns, olha. quanto eu tenho para gastar na Shopee? Então, eu já me organizo para esse sentido, né? Eu já não tenho mais filho pequeno, mas tenho netos, então Tá eu já evoluída. defino. Tá Mas isso evoluída já. não, mas quero que não deem parabéns para a Priscila, porque foi a partir das orientações dela que eu consegui chegar nesse caminho. Não tem ninguém melhor do que ela para dizer o quanto foi difícil esse percurso, não foi, Priscila? E às vezes para consultora também, né? Difícil. Exato, exato, É. exato. Porque tem aquela máxima de que o santo de casa não faz milagre, né? Mas nesse caso fez, sabe? Funcionou porque às vezes ela pensa que eu não estou ouvindo, mas eu estou ouvindo. É isso. Então, Raul assim, chegou no meio do caminho, essa é minha mãe, Raul. é, Por isso que pois ela é, disse que eu sou consultora desde os primórdios e tal dela, entendeu? é. Então, É, assim, eu sou suspeita para falar, mas assim, as orientações dela têm conseguido me colocar no bom caminho, vamos dizer assim. essa é a ideia, né? A ideia Pois é que é, o santo faça um milagre, mesmo que parcial, dentro de casa. isso. Uma coisa que a minha mãe falou, Eunice, que eu acho que vai se aplicar para você é. Oh, parabéns! Parabéns! Que vai se aplicar para você, que você falou, né, sobre a ansiedade de pagar as contas. É comum, né? Que se pague, que se tem, algumas pessoas têm mesmo essa ansiedade. É comum, mas não é normal. Como eu disse, tem que encontrar a raiz, né? Por que que está causando essa ansiedade de pagar as contas? A Lorena, inclusive, é contadora também. Para quem precisar de contador, a Lorena é contadora, servidora pública e contadora. Um dos pontos é os agendamentos, que foi falado aqui. E esses agendamentos, do mesmo jeito que você pode entrar todos os meses e fazer todos os seus agendamentos numa data específica e deixar agendado para pagar no dia do pagamento, do dia que tiver que pagar. Não precisa pagar hoje com antecedência, sabe? Pode deixar agendado. Existe também, existe também a possibilidade de você colocar as suas contas em débito automático. Por quê? Porque quando você não olha e aí não gera, enquanto você não resolve essa questão da ansiedade, é possível que você mantenha os seus pagamentos sem que você fique olhando tanto para ele. Né? Então, você gera esse agendamento, faz essa programação e coloca as suas contas, tudo que for possível no débito automático. Existem prós e contras dessa realidade, claro, né? Por quê? Para que você faça isso, é preciso que você tenha certeza que vai haver saldo no dia do pagamento para pagar aquelas contas. Afinal de contas, elas serão debitadas em débito automático, ou seja, na data do vencimento, vai cair ali no banco de vocês o valor daquela fatura para ser paga e vai ser paga. Tá? Só não será paga caso você não tenha saldo. Certo? Então, assim, mesmo que você coloque, eu ainda recomendo que você acompanhe se foi pago de fato aquela conta no mês a mês. Mas, se isso lhe causa ansiedade, pode ser um mecanismo que pode funcionar para você. Alguém aqui usa esse mecanismo de débito automático? Eu uso muito. Eu digo que desde que eu comecei a cuidar do dinheiro dos outros, eu passei a cuidar menos do meu. Porque aí eu tive que colocar tudo em débito automático mesmo, porque o tempo ficou mesmo, né? Diga, Raul, seja bem-vindo. A automatização é o que a gente não consegue fugir, né?
Porque se eu não tenho ansiedade de pagar aquela conta logo com o débito automático, que eu não é essa ansiedade, ao mesmo tempo eu tenho que ter a responsabilidade de prever, saber daquela conta e prever o recurso para prestá-lo. Então, de qualquer maneira, eu sou escravo, no bom sentido da palavra, ou da organização para deixar isso alinhado, ou da falta dela para me preocupar em pagar essa conta logo, né? Existem esses dois mecanismos, né? Ansiosos, no caso. Eu já peguei Aquele de da concentração de uma conta muito cartão só, já entrei pegando essa dica que é legal, fazer tudo com cartão só, né? usar tudo num cartão só. Existem vantagens e desvantagens sempre, né? Quando você seleciona um cartão, você está selecionando aquele cartão e você está abrindo mão de outros, né? Outras oportunidades. Porém, a organização fica facilitada, porque você. Um dos meus mentores, né? Um dos meus formadores, ele diz assim: que a gente tem. E isso também é muito difundido na psicologia econômica, mas ele diz assim: que a gente tem um espaço mental único para lidar com toda a vida da gente. E que a parte financeira é só um pedacinho dela, né? Então, se eu automatizo coisas que eu consigo e que eu posso automatizar, eu reduzo o espaço mental que eu estou gastando com a parte financeira e isso me permite abrir espaço para resolver outras coisas, né? Ao mesmo tempo, quando eu faço isso, eu acabo tirando uma atenção daquele ponto, né? E aí é preciso que eu desenvolva uma habilidade de planejar, né? De criar um roteiro, digamos assim, para dizer assim, olha, pelo menos de 3 em 3 meses eu vou ali, ou pelo menos uma vez no mês eu vou ali checar se está tudo pago mesmo, ou se algo deu errado no meio do caminho, né? Então, o mínimo que qualquer adulto precisa olhar na sua conta é uma vez no mês, que é para pagar ali todas as suas contas, entender quanto tem, quanto sobra, quanto falta, e traçar estratégias. Eu entendo que hoje, claro, existem, isso é via de regra, né? Existem exceções? Existem. Tem pessoas que ganham muito numa época do ano e precisam administrar aquele dinheiro o ano inteiro. Aí essas pessoas, de repente, conseguem olhar menos vezes, caso ganhem muito e vivam num padrão de vida compatível com aquele valor que recebeu de uma única vez, né? Mas o mais comum, o que mais se vê, é pessoas que recebem boladas e acabam perdendo tudo, não conseguindo administrar, né? Então, existe sempre os dois lados de uma mesma moeda. Do usar um cartão. Eu vou compilar tudo naquilo, isso vai simplificar a minha utilização, porque eu só vou ter que olhar, em vez de olhar 10 cartões, eu estou olhando um só. E aí, eu consigo acompanhar aquele um só. Essa semana eu fiz as minhas compras, hoje cai tudo automático no celular da gente, né? E aí eu consigo visualizar a minha fatura em tempo real. Eu olhei essa semana, minha fatura estava R$ 1.000. Eu olhei na semana que vem, tá 3.000. Nossa, eu já sei que se eu tenho 4.000 para pagar, por exemplo, de fatura, eu já sei que eu ligo o sinal de alerta. Eu estou usando valores grandes, né, propositalmente, para facilitar aí o cálculo. Eu posso gastar R$ 1.000 por semana ali no cartão. Isso é uma outra conta que as pessoas costumam fazer pouco, né? Que a minha mãe falou, né? Ela disse, agora eu já sei quanto eu posso gastar em cada área da minha vida. Então, a ideia é estabelecer. Existe um método antigo, muitos dos planejadores financeiros, até na internet, se você buscar, você vai achar um método dos envelopes, que ele diz que você vai colocar ali dentro de cada envelope a quantidade de valor que você tem para gastar com cada área da sua vida, né? Hoje é tudo digital. Então, antigamente era o envelope que você colocava o dinheirinho ali dentro do envelope. Agora a gente pode fazer esse mesmo mecanismo, pensando no modelo digital, nas caixinhas. Hoje todo banco tem aquele modelo de caixinhas, né? Você vai e coloca uma caixinha para X, uma caixinha para Y, uma caixinha para Z. E aí, para cada área da sua vida, toda vez que você for pagar alguma coisa, você tira daquela caixinha.
Acabou, acabou, só no mês que vem. Ah, mas eu quero comprar agora. Aí, esse eu quero, né? Eu gosto muito de dizer assim, tá bom, eu quero, mas tem outras variáveis. Se você gastar agora, você vai ter menos para gastar no mês que vem, né? A mesma coisa é parcelamento. Uma coisa que eu bati muitas vezes, né, nas consultorias com a minha mãe, era sobre o parcelamento. Por quê? No parcelamento, a gente acaba parcelando muitas vezes. Eu tenho vários clientes que têm problemas com parcelamento. Por quê? Ah, eu fiz uma compra. Ah, eu parcelei de 12 vezes. Vou pagar 12 vezes de R$ 10. Parece pouco, né? E aí isso te faz comprar mais. Só que aí, quando você vê, no mês que vem, você vai querer comprar de novo. E o seu saldo já vai estar comprometido com aquela parcela. Então, isso é um cuidado que precisa ser olhado quando a gente pensa em organização financeira, né? Mas me diga, Raul, qual é o seu objetivo aqui no grupo? Meu objetivo é organizar minhas finanças, né? Eu com a Janaína, minha esposa, que eu acabei de conversar com essa conversa, acabou de entrar aí. E a gente conversa É a muito. Janaína? Janaína, a gente Oh, conversa, seja bem-vinda, Janaína. estava Tá, falando, obrigada. quando eu estava falando sobre da organização, sobre conseguir enxergar o dinheiro do lanche, o dinheiro do, do jantar, o dinheiro do cafezinho. E eu fiquei imaginando, caramba, deve ter um ponto de maturidade financeira aí, talvez uma administração tão grande, né? Que a gente conseguir enxergar o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, porque normalmente a gente ainda age muito por exemplo, aquela velha regra, vai no mercado com fome, acaba comprando, porque também precisava. Aquela o quê? Você tá falando? Aí tá, não sei se é só para mim. Tá cortando, cortando, cortando. Até peguei o fone agora para ver se melhora. Aquela regra, Tá Ah, tá picotando ficando. a tua fala, Raul, né? agora, Mas eu coloquei no fone para ver se vai melhorar agora. Eu até coloquei também, mas ainda tá virou, picotando. Consegui. Vamos continuar. Tu me disseste que tu quer organizar as contas, que tu queres fazer, né, esse movimento. a gente E tem um aí depois projeto começou a picotar muito. nós temos um projeto e para isso a gente tem que encerrar esse nosso ano fiscal o mais azul possível, né? Então, hoje nós Qual é o projeto? estamos em casa. Uma casa. Opa, olha, legal. Recentemente, ainda nem coloquei o depoimento. Eu atendi uma cliente que ela veio para organizar as contas. E aí ela dizia: eu tenho sonho de comprar uma casa, de mudar, e eu não tenho dinheiro para isso. E aí a gente foi, olhou, olhou, olhou. Sim, porque eu acho que também. Então, às vezes, a gente se engana também nesse projeto, né? Às vezes se engana porque pensa que tem e não tem, e às vezes se engana porque pensa que não tem e tem. E quando a gente observa, principalmente na ponta do lápis, que às vezes a gente paga parcelas altas para cartão, para especial, ou para coisas do tipo, aí você vai ver, caramba, isso tudo eu estou pagando mensalmente durante 12, 18, 24, quando tudo dá 1.500, 2.000, R$ 3.000. Aí você vai ter um financiamento do imóvel, você vê que a parcela é parecida, ou seja, tu pode a diferença que tu está alocando teu dinheiro para algo que nem é um sonho, nem é um bem a longo prazo, não é algo duradouro. Então, como a organização é importante. Às vezes a gente se trata, mas a gente não enxerga, né? Então, um papo de conversa como esse, a gente aprende muita dica técnica, é, profissional, mas o ambiente também molda a gente, né? A influência. E às vezes é um negócio
tinha, por exemplo, essa coisa de alocar as pecinhas, do dinheirinho que toca ali para tomar um sorvete, inventar a tua vida perdido. Mas é tão bonito você pegar uma plataforma para enxergar a tua vida financeira mais clara, né? Porque é tudo muito também. Sabe o que acontece? Meu Deus, acabou e ainda tem 10 dias. Dá pra- E vocês conseguem? Acabou o dinheiro e não acabou o mês, né? Sobrou mês no dinheiro. É. E vocês hoje, você e a Janaína, vocês conseguem? Vocês dois têm renda? Sim, Sim. E vocês conseguem fazer essa organização em conjunto? Porque também há o desafio, né, da organização de casal. Porque às vezes um pensa de um jeito, tem que conciliar os sonhos, tem que. hoje nós estamos bem alinhados do que a gente já foi em outras épocas. A gente está muito bem alinhado mesmo. Porque as dívidas que a gente tem, a gente consegue pagar durante o mês. Não é esse, a questão não é esse problema. A questão é que quando a gente pensa a longo prazo para projetos futuros, a gente entende que tem que ter uma reserva para ser acumulada, uma gordura para ser acumulada, tem que queimar no momento certo. Então, o desafio hoje é equilibrar a coisa, o dinheiro sobrar para fazer uma reserva para alcançar o benefício nosso. Então, a gente é excelente para trabalhar para caramba amanhã, tarde, madrugada, para pagar os boletos que estão vindo. Então, a gente vai criando a receita conforme a despesa. A gente está com, mas a gente começa a prestar caramba. Tem sido a regra, é isso mesmo. Se a gente divulgar até o máximo que não sobraria, a gente não poderia poupar mais para realizar coisas maiores e mais duradouras. Então, a nossa busca pela velocidade está muito nesse sentido. A gente consegue estar com esse meio, mas a gente tem pouca margem para eventualidade, para projetos futuros. Hoje, vocês conseguem poupar quanto todos os meses? Vocês conseguem poupar todos os meses? Futuros meses, não. Principalmente, por exemplo, começo do ano, que tem renovação escolar, coisas assim, né? A gente é um período testado, por exemplo, tá? Mas, dentro do possível, a gente consegue alocar, assim, Numa média, mais ou menos, quando vocês conseguem alocar quanto? Por quanto? R$ 1.000, né? Aproximadamente. R$ 1.000 de alocação. E para alcançar os objetivos que vocês gostariam, vocês têm noção de quanto vocês precisam alocar? Vocês já têm reserva? Não, a gente ainda não tem essa noção. A gente está no projeto ainda, né? Fazendo o projeto, para saber qual o valor que a gente vai precisar, para definir o tempo, e nesse tempo definir a média que precisa ter que ser poupado ou levantado para alcançar nesse período do projeto o objetivo. Então a gente ainda está na fase inicial do planejamento. Mas uma coisa Sim. certa, que está de esporádico para que não saia mais tanto quanto entra, né? O fato de vocês conseguirem poupar por vários meses, ainda que não, tenha meses que falha, né? Eu brinco muito, a Lorena, a mamãe, já me escutaram muito falar isso, né? E por aí. Eu digo assim, o planejamento ele é feito para dar errado. E aí as pessoas ficam, nossa, né? Por quê? Porque, no final das contas, o planejamento ele é só uma direção que você vai seguir. Sabe, tem também muito aí na internet, você vai ver, como é? Expectativa e realidade, né? A expectativa é que eu vou sair daqui e chegar aqui numa linha reta. E a realidade, nossa, eu vou dar uma volta, eu vou chegar ali naquele objetivo, mas se eu estiver na direção correta, tá tudo bem. Eu precisei dar alguns passos para trás, tá tudo bem. Um bom planejamento, ele prevê essas quedas. Ele prevê esses desvios no caminho. Ele tem espaço. E esse espaço no planejamento financeiro
para esses desvios nos caminhos, a gente que é planejador financeiro chama de margem. O que é margem? A margem é aquele dinheiro que é para sobrar. Que ele é feito, digamos que você ganhe 10 mil, você e sua esposa, sei lá, sua renda familiar, 10 mil reais. Digamos que você ganha 10 mil reais na sua renda familiar. Seja bem-vinda, Sol. Não sei se escutou. Seja bem-vinda, Sol. Você ganha esses 10 mil reais e aí você tem que administrar ele. Aí, se você fizer o seu planejamento para gastar os 10 mil reais, você nunca vai ter nada. Porque imprevistos acontecem. A vida de adulto, principalmente, você disse que tem filhos, né? Falou de escola e tal, tem filhos. Quantos filhos vocês têm? Um. Pois é, um. Mesmo com um filho, imprevistos acontecem. A criança fica doente, tem a questão da escola, às vezes tem uma festinha na escola que tem que pagar, né? Outras coisas, precisa trocar. A criança cresceu, precisa trocar de roupa, porque não pode sair pelada, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa ponderar. Então, a vida acontece e imprevistos acontecem. Só que tem muitos imprevistos que são vistos como imprevistos e não são tão imprevistos assim. Eu fiz no início da minha carreira, antes de me tornar planejadora financeira, eu aprendi sobre finanças para mim, porque eu era uma pessoa que tinha dívidas, que não conseguia pagar as contas, que não organizava, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso. E o que eu percebi? Que toda vez que eu tentava planejar no valor integral da minha renda, aquele planejamento ele era fadado a falhar. E depois, me tornando uma profissional na área, que eu entendi a importância dessa margem. Quanto custa o seu custo de vida hoje? Se eu te perguntar isso, tu sabe dizer? Não. Aí o que a gente faz? O primeiro passo, sempre. Não, né? Porque depende muito da pessoa que chega. Mas vamos pensar numa pessoa. O que está acontecendo agora? A olhar para isso, para o dinheiro. A gente vai começar para onde? Entendendo onde a gente está. Como é que eu vou traçar um planejamento, traçar uma ação, um objetivo, se eu não sei nem onde eu estou? Né? Então, a gente pega e faz uma fotografia financeira, o raio-x financeiro. O investidor vai chamar de um jeito. Mas você vai listar ali quais são as contas que você tem que pagar e o valor que você costuma pagar para ela no último mês. Não, mas a conta de luz varia, não sei o que varia. Tudo bem, então pega contas que variam, que não tem um valor fixo, pega os últimos 3 meses e faz uma média. Sabe fazer uma média ponderada? Pois é, então faz uma média, pega ali o valor dos 3 meses e divide por 3. Pronto. Aí coloca ali o valor médio que você paga. É só para ter uma ideia de quanto custa o seu custo de vida, no caso, o custo do casal, né? É importante nessa hora, principalmente se é um casal que compartilha das contas e compartilha dos pagamentos, de tudo. Porque quando um só paga tudo, aí é mais fácil, digamos assim. Porque aí é aquela pessoa que tem que colocar aquelas contas, né? Mas quando isso é compartilhado, precisa entender. Existem formas de fazer o planejamento de casal que não são feitos da mesma forma que é feito para uma pessoa que é solteira, que paga todas as ou para uma pessoa que é casada, mas que paga todas as contas no orçamento dela, sabe? Então, o orçamento do casal ele precisa prever a renda dos dois, os gastos dos dois, mesmo sendo um casal, né? Uma unidade de casal, são 2 pessoas separadas que provavelmente têm contas e sonhos individuais, e isso é saudável. Então, é importante deixar também um espaço no orçamento do casal para esse gasto que é mais individual. Porque imagina, você querer fazer uma surpresa para sua esposa e tá lá na planilha financeira, né? Que você comprou um presente surpresa para ela. Olha que chato. Ou vice-versa, né?
ela querer fazer uma surpresa para você e não poder fazer porque tá lá na planilha financeira, ou no papel, ou no orçamento, é complicado. Então, quando a gente é casal, a gente precisa ter a margem que é da conta da casa e a margem que é da minha conta individual, da minha individualidade. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar, né? Um segundo ponto é entender quais são as contas que a gente paga. Ah, tá bom. Coloquei, fiz essa fotografia, já sei. Os meus custos fixos no mês custa, sei lá, 8 mil reais. Eu ganho 10, né? Que foi o exemplo que eu coloquei para vocês. Sobrou só 2. E aí, a gente estipula um percentual dentro do valor dos gastos de vocês, dos 8 mil reais, para que isso sirva de margem para você. Então, desses 8 mil reais que você precisa pagar todos os meses, 10% a 800 reais é margem. Então, se 8 mil reais é o que eu pago de conta, 800 é a minha margem, me sobra 1.200 apenas para gerenciar ali nos gastos variáveis. Certo? E aí, esses variáveis, aí pode ser um lazer, um restaurante, pode ser um presente, pode ser compras que você faz, sei lá, vestuário, coisas, não sei. Depende muito de tudo que você colocou ali no seu fixo. Se você já planejou ali alguma coisa, um outro cuidado também, que é importante, as pessoas tratam como imprevisto, mas não é tão imprevisto assim, são os sazonais, que a gente chama. O que isso quer dizer? Aquelas contas que a gente paga só uma vez no ano, né? Ou de época, ou de tempos em tempos, 2, 3 vezes no ano, que não paga todos os meses. Mas quando paga, paga de uma vez, tá? IPTU, IPVA, seguros. Ah, mas eu parcelo. E imposto de renda. Ah, mas eu parcelo. Tudo bem. Mas você não parcela nas 12 vezes. Parcela o imposto de renda no máximo de 8. Então, isso é considerado sazonal. Se você se organizasse, inclusive, você poderia pagar com desconto, pagar à vista. Entende? Esses são a própria escola, a pagamento de matrícula, material escolar. Você só faz isso 1 a 2 vezes no ano, então isso é sazonal. Só que tem pessoas que consideram como imprevistos Natal, férias, aniversário. E, gente, isso não é tão imprevisto assim. Todo ano vai ter Natal, todo ano vai ter Páscoa, todo ano vai ter férias. Por mais que você não saia de férias, todo ano vai ter férias escolares, né? Então, se você precisa de uma babá, ou de um parquinho, ou de uma colônia de férias naquele período, aquilo tem que estar previsto no seu orçamento daquele mês de férias. Entende? Isso também é sazonal. Então, esse valor que você entende, e é muito comum eu pegar clientes que não têm essa margem. É muito comum eu pegar clientes que gastam mais do que ganham, né? Então, quando tem aquele cliente que já consegue poupar todos os meses, é ótimo. Ou vários meses, isso já é um passo à frente, sabe? Mas, ainda assim, essa margem, ela é feita para esses imprevistos. E olha que legal. Digamos que tem aquele mês que não tem imprevisto. Aquele mês que não tem imprevisto, para onde o que a gente faz com esse dinheiro da margem? A gente decide com antecedência o que a gente vai fazer com o que sobrar daquele dinheiro da margem. Eu não tive imprevisto, eu não usei. Eu posso decidir que ele vai para um sonho, para casa própria, para viagem de férias, ou para antecipação de alguma coisa que você queira pagar, porque tem gente que tem muita ansiedade, né, em pagar suas contas. Então, isso é possível. E também é possível montar reserva com esse dinheiro. Certo? Então, essa flexibilidade do orçamento. Tem um livro, A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Ele fala muito sobre a importância de você diminuir os seus gastos fixos, o seu custo de vida fixo, e aumentar o seu custo de vida variável. Em que sentido ele fala isso?
Ele fala porque quando eu diminuo os meus fixos e eu aumento os meus variáveis, eu estou investindo na minha qualidade de vida, nos meus sonhos. Ao mesmo tempo que naquele mês que porventura eu precise apertar o cinto financeiro, gastar menos, os variáveis normalmente tendem a ser mais flexíveis. Vou dar um exemplo de mulher, tá? Ora, se esse mês eu tô com pouco dinheiro para gastar, eu posso decidir ir menos ao salão. Seja para fazer uma escova, seja para fazer as unhas, seja para pintar o cabelo. Eu posso decidir ir menos aos restaurantes, que aqui na minha casa são considerados como variáveis. Entende? Mas se torna mais difícil eu dizer que eu não vou, que eu vou diminuir o valor da escola, por exemplo. É um valor fixo. Eu não tenho como fazer isso, né? Então, o Gustavo Cerbasi, ele é um planejador financeiro, um consultor financeiro, que ele prega muito a questão da diminuição da renda dos gastos fixos e aumento dos variáveis para potencializar qualidade de vida, formação de reserva, construção de sonhos, realização. Entende? Então, é um ponto que a gente pode olhar. E que, na verdade, que normalmente a gente costuma olhar quando a gente faz um planejamento financeiro. Eu vou ter que sair agora, tá? Feliz para vocês. Muito obrigado. Estou lá no Nada. grupo. E Entrei de volta. Muito obrigado pela dica, viu? Vai fazendo esse nada. network na nossa vida financeira, com certeza reflete todas as outras. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Até logo. E você, Marina? A Sol entrou, a Sol saiu. Quer falar alguma coisa? Quer olhar para alguma coisa? Conseguiu pegar? Não sei nem se posso falar, né, gente? Conseguiu organizar as finanças, porque a Lorena já conheço de outros eventos. Tá tudo em ordem. E você, Janaína? Vai, a Lorena abriu o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu abrir aqui. Assim, para mim, falta, assim, acho que mais a questão. Eu tento organizar, né? Mas falta mais um pouquinho. E o que é o mais um Porque pouquinho? Para que a gente quer organizar mais um pouquinho? para ter assim, mais uma previsibilidade, assim, eu acredito que falta isso para mim, né? Por exemplo, eu não sei assim, eu tenho tanto para gastar com isso. Isso aí eu não, né? Essa estimativa, assim, né? Esse mês eu tenho tanto. Eu tenho, assim, uma ideia, mas, assim, real mesmo, assim, não, né. E a questão também de investir, assim, né, que eu também nunca me propus a estudar sobre isso, né. Acho que esses são os 2 pontos. Oi? Não é verdade, tá sempre conosco, estudando, aprendendo, ouvindo. Verdade. Mas, Não, assim, ainda não me determinei a botar em prática, né, assim mesmo. sim. Principalmente a questão de investimentos, assim, que, assim, eu sinto essa necessidade já. Tu viste no grupo que eu coloquei uma Sim, eu vi, só que eu não indicação? entendi, Priscila. Eu não Eu coloquei no entendi. grupo. Eu acho que eu vou até recolocar, porque teve muita gente que entrou depois, né? E vai valer por 30 dias aquela promoção. Eu Hã. utilizo uma carteira recomendada. Não é aquela. Eu utilizo uma paga, um pouco mais cara. Mas, para quem está começando, aquela é a carteira Start do Dica de hoje. E é uma casa de research, que eles chamam, né? É uma casa que indica investimentos, que orienta investimentos. Eu confio muito, eu gosto muito, eu já tive outras carteiras recomendadas
e a que eu tenho hoje lá é meu Deus, como é o nome da carteira? Ai, eu vou me lembrar. Vou conversar contigo e eu vou me lembrar o nome da carteira que eu tenho lá. E, e eu gosto muito, porque ela é diversificada e essa que eu pago, né? Ela é diversificada e ela é bastante assertiva. Quer dizer que ela não tem erros? Não, não é isso. Eu gosto de dizer, e isso eu acho que eu nunca disse em nenhum bolso batom, em nenhum evento assim, eu só dentro da mentoria mesmo, mas a carteira recomendada, ela é ótima para nos dar a direção. Mas a gente precisa saber usar a carteira recomendada para o nosso contexto, para o nosso jeito, com o nosso perfil, sabe? Então, vai ter pessoas que vão saber usar e vão achar ótimo. E vai ter pessoas que vão precisar de tempo para se acostumar com aquilo e vão errar algumas vezes no meio do caminho para poder encontrar o seu jeito, sabe? Principalmente quando a gente tenta sozinha. Eu digo isso porque eu também fui muito na tentativa e erro. Como eu disse, eu já tive algumas carteiras recomendadas, né? Mas essa que está lá é a carteira Start. Eles estão cobrando R$3,90 por ano e eles têm por prática da empresa, toda vez que a gente paga um valor, contrata um serviço com eles, a gente permanece pagando o mesmo valor para sempre, enquanto a gente mantiver a renovação. E é R$3,90 por ano, R$3,90 por ano. E aí tem uma carteira recomendada, tem 2 carteiras recomendadas lá, e aí eles incluem a gente num canal de comunicados, foi inclusive assim que eu soube que estava tendo essa promoção, né? Eles incluem a gente num canal de comunicados e eles fazem, toda semana tem o fechamento de mercado. Isso é feito no YouTube, ao vivo, só que não fica gravado. Então, se você não consegue acompanhar, eles fornecem, acho que são 2 fechamentos desse. Eles fornecem, fica gravado lá na plataforma, dentro dessa dica Start, né? Dessa carteira recomendada. Eu achei muito boa, embora as 2 carteiras recomendadas que eles colocaram lá foram carteiras de barganha, né? E eu devo fazer o áudio da semana que vem explicando um pouco sobre isso. As carteiras de barganha, elas são carteiras que, quando são avaliadas pelo mercado, elas são consideradas empresas que estão abaixo do seu preço de venda no mercado, né? Com o PL baixo, que eles falam. E aí, como tu é contadora, por isso que eu tô te falando assim os termos, né? Não sei o quanto, na verdade, tu conhece a Access. Se eu estiver falando muito, muito tecniquez, tu me fala. Cortou, tá sem voz, tá sem áudio, o teu. Não, eu nessa parte aí sou bem leiga Nada. mesmo. Tá, Nada. então, assim, é como se eu tivesse uma casa e se eu tivesse vendendo uma casa abaixo do valor de venda de mercado dela. Tá? Isso é a carteira de barganha. Só que lá, no caso, são ações. Né? E eles também vão colocaram lá também, se não me engano, uma recomendação de FII. FII é Fundo de Investimento Imobiliário. Qual é a vantagem do Fundo de Investimento Imobiliário? Inclusive, a carteira que eu fiz para a Rosângela, para a mamãe, né? Ela foi toda baseada em FII. Por quê? Eu considero os FIIs muito educativos. Porque você investe ali um valor, R$100 por mês, por exemplo, em média, um bom FII custa isso, 100, 150. E todo mês você vai receber um dividendo dele, ou seja, como se você recebesse um aluguel. Né? Eu comprei como se eu tivesse, agora tá na moda, né? Comprar esses apartamentos compartilhados. Então é como se eu tivesse compartilhado um apartamento com alguém. E aí eu recebo o aluguel, mas eu recebo na proporção que eu paguei. Né? E aí, às vezes, cai R$5, R$2, R$1, 50 centavos, depende. Depende do valor do aluguel cobrado aquilo ali. E ali tem uma carteira. E a carteira de recomendação e as recomendações de fundos imobiliários da dica de hoje, que é essa que eu coloquei lá como oportunidade para vocês, ela costuma ser muito boa.
Então, se vocês conseguirem investir pelo menos nessa parte, vai ser ótimo. Já as 2 carteiras de barganha, precisa tomar um pouco de cuidado. Eu até coloquei um lembrete, né, um alerta lá para tomar cuidado. Por quê? Às vezes, tem empresas que estão baratas no mercado, que tem casas que estão sendo vendidas mais baratas, porque elas estão com algum problema que não estão tendo. Outras vezes, não, é só uma pressa que a pessoa quer vender. Outras vezes, entende? Então, tem situações e situações. Às vezes vai ser uma boa oportunidade mesmo, às vezes pode ser uma furada, no caso das barganhas. Então, isso precisa tomar um pouco de cuidado. Isso, para essa carteira que eu recomendei, ou para qualquer carteira recomendada que vocês decidam usar. Entende? Mas, o fato deles disponibilizarem ali 2 relatórios no mês, e se você olhar e aprender a olhar e entender que esse mês o relatório saiu assim, você leu e viu o preço. E vocês construírem aquele diário de bordo que eu já falei dentro do bolso batom, dizendo assim, hoje eu vi essa ação ou esse fundo imobiliário, ele estava tanto e o que diziam no mercado sobre ele era isso, isso e isso. Aí coloca também a tua percepção do lado, sabe? E aí você vai construindo. Aí depois, no outro mês, você olha de novo daquele lugar e, nossa, hoje a recomendação dele tá assim, tá positiva, mas o mercado tá falando mal dele. Por que será que isso acontece? E isso vai construindo ligações na tua cabeça e vai, de forma educativa, te ensinando a investir. Aos pouquinhos, aí outro ponto. Toda vez que a gente começa a investir, a gente investe o valor que a gente aceita perder. Quer dizer que você vai perder? Não. Não quer dizer. Principalmente com fundo imobiliário, geralmente você não perde. Porém, isso é uma possibilidade, né? Perder é uma possibilidade, porque é como se você estivesse apostando numa loteria, né? Você tem a chance de ganhar muito, porém, tem a chance de perder aquele dinheiro que você colocou. No caso dos investimentos, geralmente você não tem a chance de perder totalmente o dinheiro que você colocou, mas aquele dinheiro que você colocou pode perder valor de mercado. Principalmente quando eu falo de ações e fundos imobiliários que são renda variável, né? Inclusive, isso é só para colocar o pezinho mesmo nisso. Quando a gente começa a investir, o ideal é que você comece a investir pela sua reserva de emergência, com aqueles investimentos que têm liquidez. Tá bom, mãe, um beijo, obrigada, tá? Com aqueles produtos que têm liquidez diária, ou seja, que eu precisei, eu posso tirar hoje mesmo. Entende o sentido de liquidez? O conceito de liquidez? Entendi. O dinheiro imediato, né? Isso, é o dinheiro que fica disponível. É como se fosse uma poupança. A hora que você precisar, você vai lá e tira. Então, isso é liquidez imediata. É só a poupança que tem liquidez imediata? Não, tem outros produtos que tem. Tem outras rendas fixas que tem CDB, Tesouro Direto, Tesouro Selic, certo? Entendi. Então, tem outros. O importante é que toda vez que eu começo a investir, eu começo pela minha reserva. Então eu só vou passar a investir em outras coisas depois que eu concluir a minha reserva? Não necessariamente. Esse é o ideal. Mas todos nós somos seres humanos, eu não comecei assim. Desde o início, eu quis dividir. Eu disse, não, eu vou colocar um pouquinho aqui na minha reserva, mas eu vou colocar também um pouquinho aqui nesse outro caminho. Mas que a gente quer acelerar as coisas. A gente tem esse ímpeto. E aí, nesse ímpeto de acelerar as coisas, é possível, sim, que você invista em outras coisas. Desde que você invista no sentido de, vou colocar aqui como teste, um valor que é compatível e que, se eu perder, não vai me doer. Entendi. Né? E aí, essas carteiras faz com que você vá aprendendo ao longo da jornada, porque investir é uma coisa que
por mais que as pessoas possam te indicar, existem assessores de investimento, existem bons assessores de investimento, mas nada vai ser melhor do que a tua própria experiência e o teu próprio Uhum. sentimento sobre aquele resultado. Porque às vezes eu ou qualquer assessor de investimento, ou qualquer outro planejador financeiro vai dizer assim, olha, você tem que investir em tal coisa, tem que investir numa renda variável, num fundo imobiliário, num tesouro Selic, num tesouro. E aí depois você vai querer usar aquele dinheiro e vai estar preso, ou vai Isso. ter perdido valor. E você diz, nossa, mas não era para isso que eu queria. Então, isso é um outro ponto muito importante. Toda vez que a gente investe, a gente tem que saber para que a gente está investindo. A gente não investe dinheiro apenas para poupar. A gente investe dinheiro com um propósito. Como tudo, na verdade, sobre dinheiro, né? A gente precisa ter um objetivo. Se enquanto a gente não tem objetivo, a gente vai gastando tudo que a gente tem. Eu tenho um mentor que ele diz assim, a gente deseja comprar um carro, mas gasta todo o dinheiro da gente nas férias. É uma coisa assim que ele fala, eu nem sei direito como é. E aí essa é a ideia. A carteira, né? Que foi colocada lá. Priscila, então ali é tipo um curso, não? Não, lá não tem um curso, não. Não é um curso. Me lembrei, tu falaste de curso. A carteira que eu pago hoje, ela junto com a carteira vem um curso, chama Carteira Plena, dentro dessa mesma casa de dica de hoje, tá? Só que ela é bem mais cara. O valor dela, eu não sei quanto tá agora, porque como eu entrei lá quando ela começou, eu pago um valor menor. Como eu disse, eles têm de prática comum de mercado, o valor que você entra pagando, você paga para sempre. Enquanto você mantém, né, o produto com eles. Eu não sei quanto está agora, não tenho a menor ideia, mas quando começou lá atrás, eu paguei 500, 600 reais por ano, Entendi. tá? Então, mas existem outros, como eu disse, existem outros. Agora, é questão de teste e questão de você olhar, saber usar a ideia. Não tem um curso lá nessa carteira, mas se você tiver minimamente o interesse de ler os relatórios, como são 2 por mês que eles oferecem lá, ler os relatórios quinzenalmente, você vai ver alguns padrões neles. E aí, automaticamente, você vai se ambientando, né? Com aquele vocabulário, com aqueles termos. Todo relatório vem ali um glossário no final, falando um pouco sobre tudo. Eles costumam usar um vocabulário bem acessível, algumas, né? Algumas casas, essa eu gosto bastante, eu já acho bem acessíveis os relatórios deles. E considerando que ela é uma carteira de entrada, uma carteira recomendada de entrada, eu acredito que os relatórios dela devem ser ainda mais acessíveis, tá? Mas tudo isso hoje com a internet está muito disponível na internet. É simples. E qualquer dúvida, tu tá lá no grupo, né? Pode colocar lá que a gente contribui, que a gente vai desenvolvendo junto, entendendo qual é a grande questão. Entender qual é o objetivo. Você está investindo com qual objetivo? Entendi. Esse é sempre o ponto crucial. E para além disso, continua convidada a participar da mentoria. Tá né? bom. Eu devo reabrir em novembro. Mês que vem, né? Tá certo. Né? Mês que vem, é verdade. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano, eu abri ano passado, 12 de novembro, e aí eu tava pensando, é possível que eu abra de novo na mesma data, porque eu não sei nem que dia da semana cai, eu tenho que olhar. Acho que até domingo, eu acho. Então não deve ser 12, deve ser outra data, porque eu não vou fazer domingo.
Mas em novembro, de certeza, eu devo abrir, né, a nova turma da mentoria, Tá certo, então. tá bom? Tá bom, Priscila. Obrigada. Vê lá, vê se faz sentido para ti lá a oportunidade, e qualquer dúvida pode colocar lá no grupo, tá? Tá No que eu bom, puder contribuir, tô lá para isso, tá bom. Tá tá bom? certo. Obrigada, Priscila. Nada, amor, um beijo. Obrigada também pela presença, foi ótimo te ter aqui. Obrigada também. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Encerrando a nossa roda de hoje. Acho que foi muito produtiva. Espero ter vocês comigo na semana que vem. Esse mês de outubro, nós vamos fazer todas as quintas-feiras, às 19 horas, uma roda como essa, para que vocês tragam suas dúvidas, seus anseios, e que a gente possa discutir um pouquinho e trocar experiências sobre como a gente lida no dia a dia com o nosso dinheiro, seja em casa, no casal, ou após uma separação, ou com os filhos, tá bom? Sejam muito bem-vindos, vai ser uma honra ter vocês aqui nesse mês de outubro, que a gente está comemorando 1 ano do grupo Dinheiro no Papo no WhatsApp. Vem com a gente. Um beijo.